fariam coisas maiores, e farão coisas maiores, porque Ele é o Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, neste lugar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado, Senhor, por esse tempo de quebrantamento. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de entrega, Senhor, diante de Ti. Toma os Teus filhos, ó Deus, espalhados, ó Deus, pelo Brasil, que estão nessas salas. Toma os Teus filhos, ó Deus, o Teu grande exército, Senhor, que está se formando. Toma os Teus filhos, ó Deus, maduros, ó Deus, Senhor, na fé, Senhor. Toma os Teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor, em estado de formação, Senhor, mas que estão se dispondo, que estão se entregando, Senhor, a Tua palavra, ao Teu ensino e a Tua direção, Senhor. Toma os Teus profetas, os Teus levitas, os Teus pastores, os Teus mestres, os Teus evangelistas, profetas, ó Deus, Senhor, apóstolos, ó Senhor, toma-os em Tuas mãos, ó Deus, Senhor, levanta-os, ó Senhor, levanta-os, ó Deus, Senhor, como aquele que coloca, Senhor, as Tuas flechas, Senhor, em Teu arco, Senhor. Tira-os, ó Deus, da Tua aljava, Senhor. É tempo de sair da aljava, é o tempo de ser lançado, é o tempo de ser lançado, é o tempo de conquistar novos territórios, é o tempo de alcance. Para isso, Senhor, te levanta, para isso, Senhor, te unge, para isso, Senhor, te estabelece, para isso, Senhor, te treina, para isso, Senhor, te capacita. Assim sejam vocês movidos pelo Espírito dele. Assim sejam vocês movidos pelo sopro dele, pelo fogo dele, pela presença dele. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Já está na sala? Queremos dar graça e paz e as boas-vindas ao apóstolo Becker, que nessa noite vai continuar nos ministrando, trazendo ensino, trazendo uma palavra, trazendo um rema, trazendo uma nova porção para nossas almas nessa noite. Seja bem-vindo, apóstolo Becker, que Deus te abençoe poderosamente. E a todos, que vocês recebam, que a alma de vocês esteja agora cativas diante da presença do Espírito do Eterno para receber essa palavra. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, graça e paz, todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Aleluia. Shalom Uvraha. Que a paz de Deus esteja sendo impetrada nas nossas vidas, em nossos corações. Muito bom poder encontrar com vocês. Estou feliz que estou vendo gente nova na sala. Aleluia. Eu vou até fazer um resumão aí do que a gente conversou nos últimos vídeos, nos últimos slides, nas últimas aulas, para honrar esses nossos amigos, nossos irmãos que estão conosco pela primeira vez. Amém. E se ficar muito cansativo, vocês me puxam a orelha, dão um sinal para mim, fica tranquilo. Jesus não vai voltar até o próximo final de semana, não. Tem muita obra, tem muito trabalho para ser feito aqui na Terra dos Viventes. Amém. Ele está doidinho para voltar, ele está apaixonado para casar com a noiva, mas a igreja ainda não fez a lição de casa. Fique tranquilo, tá? Eu vou para o slide, e ao longo do slide nós vamos seguir o nosso raciocínio. Eu vou dar um resumão aqui. Não sei se vocês receberam o PDF daquele livro das Sete Montanhas. Rosane, você é minha heroína. Você é a Mulher Maravilha, você é mais ungida do que ela. A Mulher Maravilha é a personificação de Diana, né? Você é mais poderosa do que ela. Você exorcizou o PDF bagunçado e desorganizado que eu dei semana passada. Conseguiu fazer um negócio maravilhoso aqui, que até me deu gosto de ler aquele PDF. Até me deu vontade de ler. Ficou muito bom mesmo. Obrigado, filha. O capítulo 1 daquele livro fala sobre um tsunami espiritual, uma onda de glória que vai vir, vai varrer as nações e vai despertar as igrejas. O que é que nós temos que entender? Que a transformação que Deus está trazendo não é só para a sociedade pecaminosa. Deus está trazendo uma onda de poder do céu que vai transformar a cidade, a sociedade, o povo pecaminoso e alienado e desconecto de uma consciência do reino de Deus, mas Deus quer mudar e transformar a igreja. Porque a igreja, enquanto instituição religiosa, enquanto pessoa jurídica, enquanto CNPJ, logomarca, história, militância e motivação
de séculos ou décadas de existência, sinergia motivacional, esse movimento sociológico de igreja, ele se tornou um monstrinho, aonde muitas vezes Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo uma oportunidade para ser recebido dentro desta igreja, sistema religioso. A igreja espiritual, lavada, remida, nascida de novo, no sangue do Cordeiro, essa igreja que é espiritual, essa é perfeita, essa é santa, essa é imaculada, é essa maravilhosa. Mas então há uma diferença entre o corpo espiritual de Cristo, onde ele é cabeça e nós somos suas células, seus troncos, seus membros, e a igreja institucional nas nações, na história do catolicismo, na história ortodoxa, na história da igreja copta, na história dos movimentos de reavivamento, na história da reforma protestante, pentecostal, neopentecostal e atual movimento de restauração do entendimento apostólico profético. O movimento de voltarmos para Jerusalém. Eu sempre brinco que a gente não está voltando para Jerusalém, não está voltando para Antioquia, porque em Jerusalém não podia comer camarão e carne de porco, mas fique tranquilo que ninguém vai circuncidar você, irmão. Fique tranquilo, você não vai ser circuncidado, fique em paz. Então nós estamos voltando para Antioquia, que era uma igreja gentílica avivada do primeiro século, ao contrário de uma igreja judaica messiânica de Jerusalém. Mas essa onda de glória, ela vem para transformar o pecador lá fora, mas para alinharmos, enquanto igreja institucional, com o propósito original de Deus em Atos dos Apóstolos. Então Deus está apertando lá e apertando aqui, limpando o altar para atrair o mendigo, o drogado, o menino de rua, o traficante, o político, a prostituta e todos os outros pecadores perversos da sociedade. É que nós toleramos o pecado da religiosidade e acusamos o pecado do gay, do transexual, do adúltero que está na praça fazendo militância contra a palavra de Deus. No fundo, todos precisamos do sangue de Jesus que nos lava, nos purifica, nos vivifica, nos dá a segunda oportunidade. Em alguns casos não é a segunda, né, irmão? É a segunda, a terceira, a milionésima, a 68ª, a 9ª mil e assim por diante. Mas como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e a fé, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeita. Amém. Sangue de vaca ele rejeita, mas coração quebrantado, um espírito contrito, lágrima misturada com catarro, Deus não rejeita. Então essa misericórdia, essa bondade se renovam sobre as nossas vidas dia após dia. Amém. Nessa onda de glória que Deus está trazendo, ele está mexendo nas estruturas. Hebreus diz que o que pode ser abalado será abalado. Ou seja, o que é fundamento eterno, valor espiritual imutável, não vai ser mexido. O que é uso e costume, o que é superstição, o que é cantar música pop rock, o que é cantar música da harpa, o que é usar saia, depilar sovaco, não depilar sovaco, amarrar o cabelo, soltar o cabelo, saiu da racha, paletó com racha, paletó sem racha, vai se enforcar no pé de goiaba, infeliz. O oprimido, feio, corintiano, vai se livrar dessas superstições religiosas na sua mente, que você aprendeu muitas vezes isso como algo espiritual, doutrinário, mas é perfeitamente abalável a cultura, o ciclo geracional, a época, o tempo e a estação. Valores imutáveis são valores imutáveis, são os fundamentos da palavra de Deus. Falamos bastante sobre a escola de fundamentos, né? Ou introduzimos esse assunto no vídeo anterior. Você que está conosco, assista os vídeos anteriores para pegar essas ferramentas. Mas Isaías 40 nos dá uma narrativa. Para Jesus vir do céu para a terra a primeira vez, teve que ter um camarada, Isaías 40 chama ele de voz que clama no deserto, chamado João Batista. Um profeta maluco, esquisito, que vem na frente de Jesus, preparando o caminho para a manifestação da mensagem messiânica. A psique de Israel, a psique da Palestina, a psique da Cisjordânia, tinha que ser preparada para ouvir a mensagem que Jesus tinha para pregar. João Batista começa esse trabalho duro de arrancar pedras, preparar o caminho
para a mensagem de Jesus. É o que Isaías 40 fala: voz o que clama no deserto, aplane o monte, a terra e o vale, restaure uma vereda, restaure um caminho, prepara um caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor. Jesus é a plenitude do poder de Deus encarnado num homem aqui na terra dos viventes. Por isso que ele é o irmão mais velho, o primogênito, o unigênito de Deus, que ressuscita na qualidade de primogênito de Deus. Mas ele precisa que João Batista prepare a psique de uma geração para receber a mensagem dele. E isso é Isaías 40. Satanás, que não cria nada, a única coisa que ele faz é deturpar e inverter o que Deus criou, viu esse modo operante do céu em relação à terra e disse: vamos criar um modo operante do inferno em relação à terra. Antes do anticristo se manifestar publicamente, nós precisamos que alguém prepare a mente da humanidade para receber a mensagem do anticristo. Como é que vai ser a mensagem do anticristo? Daniel diz que ele não se chegará ao amor de mulheres, que ele vai perseguir os cristãos, que ele vai perseguir os adoradores de um único e verdadeiro Deus. Ele vai promover o politeísmo e a macroecumenismo, adoração de todas as divindades num balaio de gato só. Ao mesmo tempo que Jesus manifesta o espírito de unidade, para que os que creem nele sejam um, assim como o Pai o comissionou, o mundo acredite que ele nos enviou a pregar o Evangelho. Então, Jesus, ele quer unir católico ortodoxo, católico romano, católico copta, católico carismático, pentecostal, protestante, presbiteriano, luterano, metodista, anglicano, congregacional, menonita, batista, quer reunir neopentecostal que guarda o sétimo dia, que não guarda o sétimo dia. Jesus quer unir todos aqueles que creem nos elementos básicos, os elementos fundamentais da fé cristã, que é a sua vinda, a sua morte, sua ressurreição, Deus Pai Todo-Poderoso, o ministério do Espírito Santo, a pessoa de Jesus como redentor pela fé de cada um de nós, a graça de Deus, o poder do Consolador, do Espírito Santo, os elementos básicos da fé cristã que estão ali no credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu debaixo da mão de Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, desceu ao inferno, ressuscitou e em breve voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Basicamente, esse credo apostólico e todas essas frases, todas essas petições é o resumo da fé cristã universal em todo o mundo. E o Espírito de Jesus trabalha para que nós tenhamos maturidade, paremos de brigar entre nós, porque você toma ceia com vinho, eu tomo ceia com suco de uva, você come na hóstia, eu como no pão da padaria, você ora ajoelhado, eu oro em pé, você grita, eu oro silenciosamente. Então pare de brigar por causa do terno, da gravata, do microfone, do instrumento musical. Eu não vou naquela igreja porque lá tem bateria do diabo. Eu não vou lá naquela igreja porque lá não tem bateria, lá não tem guitarra, lá não tem baixo, lá eles cantam músicas antigas. Jesus quer que tudo que seja abalável da superstição que os homens criaram ao longo dos movimentos, das histórias, caia por terra. E o que é essência, o que é espiritual, o que é relevante, subsista nesse tsunami de glória que está marcando a humanidade. Isso faz parte de uma multidão de homens e mulheres preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Ora, Satanás também tem os seus sacerdotes, os seus adolescentes, os seus jovens, os seus pré-adolescentes, segundo a ordem de Harry Potter, segundo a cultura New Age, segundo a feitiçaria da mídia, a manipulação da energia sexual, a perversão da identidade sexual, segundo o aborto, segundo um monte de coisas que corrompem os caminhos antigos, as veredas antigas, os firmes fundamentos que Deus estabeleceu na sua palavra. E gera uma multidão cuja mente, cuja psique esteja bem disposta a receber o anticristo. Por que o anticristo não se manifesta publicamente amanhã? Porque ainda existe uma psique
que o rejeitaria. Ainda existe uma multidão de pessoas ao redor do mundo, nem todos conservadores, existem muitos cristãos liberais que receberiam o anticristo achando que estão agradando a Deus, mas existe uma multidão de pessoas que estão predispostas a rejeitar os valores do anticristo. E mesmo que não seja cristão, no sentido de ter os 10 mandamentos sistematizados na sua mente, mas lá no meio da África, lá no meio da Ásia, lá no meio da Polinésia, lá no meio da floresta amazônica, tiveram uma revelação de Deus através do ministério de Melquisedeque. Eles têm aquele código de valores do que é certo, do que é errado, e às vezes esses caras são mais bíblicos do que o religioso hipócrita que frequenta a igreja e faz da Bíblia um desodorante debaixo do braço. Existe no planeta Terra uma multidão de filhos da luz, de filhos de Deus, de filhos da paz, com uma disposição mental para rejeitar o anticristo. Por isso ele não se manifesta amanhã. E quando ele vai se manifestar? Quando tiver uma maioria cuja psique esteja predisposta a receber ele com a proposta de moeda única, de abolição e destruição da família no conceito tradicional, casamento e o compromisso e o voto seja algo fútil, desnecessário, a manipulação e a perversão da identidade sexual e tantas outras coisas que o tempo não vai me permitir ficar aqui sistematizando, mas você é inteligente o suficiente para discernir isso no seu espírito. Bom, se nesse momento o diabo está treinando falsos profetas, magos, esotéricos, místicos, ocultistas, pessoas alinhadas com essa cultura New Age, que quer o sobrenatural, que quer o transcendente, que quer o místico, mas não quer se dobrar de joelhos e reconhecer que é pecador aos pés de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essa multidão de sacerdotes, segundo a ordem de Jezabel, segundo a ordem de Harry Potter, segundo o sistema religioso corrupto do mundo, está sendo treinado na internet. Você sabia que nas madrugadas 7.000 adolescentes fazem curso de magia e de iniciação Wicca, com exercícios de energia sexual e oferendas de erva e sacrifício de gato, de cachorro, de pequenos animais como o pombo, até elas irem aumentando de níveis e poder chegar em níveis de reuniões presenciais, onde o treinamento já não vai mais acontecer da internet, mas vai acontecer agora em hotéis, em acampamentos de final de semana, onde coisas mais complexas vão acontecer no seu treinamento de iniciação ocultista no Brasil. Muitas dessas pessoas estão hoje sendo treinadas e preparadas para receber o anticristo. E onde é que acontece a maior inversão do espírito da verdadeira profecia? No espírito da falsa profecia, que é uma coisa anterior a Jesus. Falsa profecia já existe no Antigo Testamento. Verdadeira profecia, Jesus estabelece alguns protocolos. Paulo vai reafirmar isso. Mas desde que a epístola de Tessalonicenses foi escrita, o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo já operava naquela época, 1.000 e poucos anos atrás, quase 2.000 anos atrás, quando a epístola de Tessalonicenses estava sendo escrita. Então, assim, o espírito de falsa profecia, o espírito de anticristo não é algo para agora. É algo que sempre existiu na história da humanidade, na história da igreja. Agora ele está tomando um corpo e uma dimensão pública, visível. Aquilo que a gente falava 20 anos atrás, agora não precisa falar, só basta você não ser corintiano, você vai conseguir discernir no seu espírito, vai conseguir perceber. E onde está a maior manifestação da falsa profecia? Na mídia. Na publicidade, na propaganda, nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, no jornal impresso, em alguns portais que querem censurar cristãos fundamentalistas na internet. O espírito de profecia tem compromisso com a verdade. O espírito de falsa profecia, o que é uma profecia? Uma profecia é uma mensagem. O anjo é um mensageiro que trazia a mensagem no Antigo Testamento. Por isso que no Antigo Testamento, anjos e o conceito de filhos de Deus estavam intimamente ligados. No Novo Testamento, o conceito de filhos de Deus está ligado a quem recebeu a Jesus como Senhor Salvador. Existe uma universalidade, que se você é ser humano, você é filho de Deus, todos somos filhos do mesmo Pai, como Criador universal, mas a experiência de fé em Jesus nos torna filhos de Deus
em um processo de amadurecimento espiritual, nos tornarmos uios, né? E o Filho de Deus e o Espírito de profecia, ele deve ter a consciência de que ele luta, ele combate, ele desconstrói um sistema de falsa profecia, que não é só a cartomante, não é só o charlatão que está ali na igreja profetizando em torno do dinheiro, não é só o pastor safado sem caráter. Esses também são ícones e personificações visíveis de uma falsa profecia. Mas a falsa profecia acontece nessa falsa mídia, no fake news, nessa falsa publicidade, que não tem compromisso com a construção dos valores judaicos cristãos da nossa sociedade, mas eles estão pactuados e comprometidos com a desconstrução dos valores judaicos cristãos. Como nós estamos falando nos últimos vídeos em 7 áreas de influência, em 7 montanhas, 7 portais espirituais, 7 corredores de energia, que o povo de Deus tem que acordar, despertar, ser ativado, ser capacitado, revestido de uma sabedoria do alto, um conhecimento divino, para remir essas áreas de influência da sociedade. A montanha da mídia, da comunicação, dos satélites, das telecomunicações, das emissoras de rádio, TV, jornal impresso, jornal online, revista, publicidade, as agências de notícia globais e principalmente as ferramentas de internet, YouTube, Facebook, mídias sociais, estão todas ligadas à energia da mensagem, que pode ser uma verdadeira mensagem ou pode ser uma falsa mensagem, ou seja, elas são um portal de profecia, que pode ser a falsa profecia ou pode ser a verdadeira profecia. Claro, você pode usar o YouTube para abençoar alguém através de uma live como essa, você pode usar o YouTube para perverter a identidade sexual de crianças de 7, 8, 9 anos de idade e despertar nelas curiosidade por sexo com cavalo, com vaca, com cachorro. E tudo é através da mesma plataforma virtual, da mesma plataforma online. Então, não demonize a tecnologia, discirna o espírito de quem está usando a tecnologia, né? Esse foi o pecado da igreja, que nos anos 70, nos anos 80, abraçou uma teologia de que a televisão é do diabo e você não pode ter televisão em casa, porque se você tiver televisão em casa, o zóio vai virar para trás e você vai ficar louco. Pronto. A televisão era para a igreja ter pego para ela e a igreja ter feito da televisão uma ferramenta de propagação do evangelho. A igreja entregou a televisão na mão do diabo, a igreja acreditou que é do diabo, a igreja acreditou que a revolução musical do rock and roll era para Satanás, e aí levou tantas décadas para o baixo, para a guitarra e para a bateria se converterem e chegarem nos nossos púlpitos cristãos. Enfim, matéria para um outro dia, para uma outra aula, mas você é inteligente o suficiente para fazer a correlação dos fatos. A revolução de Elias, ela vem para transformar o mundo e a igreja. A igreja tem que ser transformada, a igreja tem que ser reformada, a igreja tem que ser reavivada, a igreja tem que ser limpa espiritualmente. Não igreja espiritual, igreja, instituição pública de homens movidos por raízes motivacionais políticas aqui na Terra. Igreja como personalidade jurídica e organização de militância, não igreja como algo místico, espiritual, divina, sonhada e desenhada por Deus lá no céu. Essa é perfeita. Tranquilo até aí, né? Daqui a pouco eu vou jogar os slides, mas eu estou fazendo um resumão para ajudar os nossos amigos que estão conosco pela primeira vez nessa live. Se Jesus veio uma vez e João Batista preparou o caminho, o anticristo para vir, a mídia está preparando o caminho de uma geração para recebê-lo com uma predisposição mental bem disposta às perversões demoníacas dele. E aí a igreja tem que cruzar os braços e dormir, claro, porque nós somos fracos, oprimidos, pobrezinhos, formiguinha de Jacó, vermezinho de Israel, aquelas conversas de religioso. Não, exatamente o inverso. Enquanto isso, a igreja tem que acordar do seu sono, porque dormimos na luz, e ser revestida de poder, porque Jesus volta a segunda vez. As pessoas dizem, Becker, tu tem problema com a segunda vinda de Jesus? Eu digo, eu não tenho problema nenhum. Creio e prego e ensino sobre isso. Eu tenho problema com a superstição irresponsável que alguns ensinam sobre a segunda vinda de Jesus. Eu entendo que a segunda vinda de Jesus é real e não vai acontecer porque Deus quer. Esse é o problema teológico, né?
As pessoas, na grande maioria, os dispensacionalistas pré-milenistas, creem que Jesus vai voltar porque chegou o horário do relógio escatológico de Deus. É bom acreditar nisso, mas é uma bobagem. Jesus não volta porque chegou o horário dele voltar. Inclusive, nós estamos atrasados, profética e escatologicamente, com o que teríamos que ter feito em 2000 anos de era cristã. A igreja está atrasada no cronograma de Deus. Apocalipse, capítulo 10, deixa bem claro isso. Eu sempre perguntar hoje, qual é o texto da Bíblia para a igreja deste momento? Dia 8 de junho de 2020. Eu vou dizer, leia Apocalipse, capítulo 10, 20 vezes antes de lavar o pé e tomar leite com farinha para dormir essa noite. Aquela foto, aquela descrição de João na ilha de Patmos, vendo o anjo, e o anjo dá um decreto de aceleração para remir o tempo perdido. A igreja está atrasada. No cronograma de transformação social, no cronograma de cuidar de órfãos, cuidar de viúvas, cuidar de estrangeiros, no cronograma de evangelizar, no cronograma de fazer filhos da luz e não prosélitos, enchedores de saco e frequentadores de templo. A igreja passou muitas décadas, séculos, ensinando as pessoas a ir para o templo, quando na verdade deveria ter ensinado as pessoas a serem igreja aonde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Então Deus vai usar das perseguições, da geopolítica, até mesmo do Covid, para fazer com que esse princípio seja restaurado. Tu adora em casa, ora em casa, assiste aí uma live no YouTube, ou tu te enforca no pé de goiaba, porque até a geopolítica global, na perseguição do chupa-manga, do chupa-cabra, vai fazer, pelo carinho ou pela dor, a igreja voltar para os seus fundamentos apostólicos e proféticos de Jerusalém, de Antioquia, de Éfeso, que é hoje a igreja da Turquia, né, uma igreja devastada, mas uma igreja com sangue de mártires muito, muito relevante, muito séria, muito respeitada, embora não expressiva na sociedade turca dos dias de hoje. Essa igreja vai voltar para os fundamentos apostólicos e proféticos, seja na pedagogia do amor ou seja na pedagogia da dor. É uma escolha sua. Jonas vai pregar em Nínive, se ele vai de camelo, de avião, de barco, de bicicleta, nadando ou na tripa do peixe, é o livre-arbítrio de Jonas que tem liberdade de escolher o tempo, e quase atrasou, né, o tempo de Deus para o propósito dele. Não atrasou porque Deus é soberano, mas quase atrasou. Então assim acontece Apocalipse capítulo 10. A igreja está atrasada em relação ao que ela tinha que ter feito em 2000 anos de era cristã, mas não aborda o propósito de Deus porque ele é soberano e ele vem com um decreto de remissão de tempo. Apocalipse 10, você entende bem isso. É possível uma profecia de Deus não se cumprir? Claro. Leia Apocalipse capítulo 10. Tanto estava sem se cumprir que o anjo interferiu. E a igreja, então, está sendo realinhada, remodelada, revivificada. E, inevitavelmente, vai ter uma nova moldagem, uma nova cultura. Um novo modelo de igreja vai surgir, ou vai surgir não, vai ser restaurado, vai voltar a existir, para que esse atual monstrinho, essa atual mutação do modelo original, seja desconstruída. E para que fazer isso? Para que Jesus se manifeste publicamente pela segunda vez. Então, a minha opinião muito polêmica é assim: Jesus não vem porque chegou a hora de vir. Jesus vem porque a igreja fez a lição de casa. E a lição de casa não é só pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho é muito importante e faz parte da nossa tarefa da grande comissão. Transformar comunidades pelo evangelho do reino é o projeto da grande comissão. Ganhar almas, batizá-las, salvá-las, transportá-las das trevas para o reino da luz, tudo isso são os primeiros passos que devem ser feitos. Não pare de evangelizar. Não pare de orar por novo convertido. Não pare de ganhar almas. Entenda que não é suficiente, é só os primeiros passos. Conduza essa pessoa a uma maturidade da fé, confirmando, ensinando e catalisando ela profeticamente, impartindo, né? Levando ela a descobrir os dons, os talentos e as habilidades de Deus para a identidade e o destino dela em Cristo Jesus. Eu acho que quarta noite eu vou estar com o apóstolo Ricardo, lá do Rio de Janeiro, falando sobre identidade e destino. Ele falou comigo no sábado, eu vi uma mídia dele aí no ar, vai ter uma live quarta noite com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Vamos ajudá-los a implantar uma base profética na Serra de Petrópolis e Teresópolis, ali naquela vizinhança. Então, nós vamos estar falando sobre
a restauração e o pleno comissionamento de alguém que descobriu qual é a sua função, qual é a sua identidade e o seu destino no reino de Deus. A revolução de Elias, ela vai fazer duas coisas, através da nossa instrumentalidade. Jesus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no céu, e todos os demônios, os principados e potestades, como base para o seu calcanhar, debaixo dos seus pés subjugados. Aí você vai dizer assim, puxa, mas Deus já não fez isso? Jesus já não sentou à direita do Pai? Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, João viu Jesus assentado à direita do Pai. E eu vou dizer contigo, é verdade. Ele ressuscitou dos mortos, entrou no céu e se assentou à direita do Pai. Metade da laranja, né? E a outra metade da laranja, com todos esses demônios, espíritos maus, julgados, amarrados, neutralizados, destituídos de esferas de influência, destituídos dos corredores de energia, destituídos das 7 montanhas que governam a psique de uma cidade. Esses estarem debaixo dos pés de Jesus. Vai acontecer automaticamente, vai acontecer porque os demônios são bonzinhos e vão obedecer à vontade do Pai, vai acontecer porque Jesus vai fazer o trabalho sozinho, com o anjo Miguel, e eu e você vamos ficar assistindo Netflix em casa, ou será que isso se cumpre através da maturidade da igreja, que põe em liberdade os espíritos aprisionados pela manifestação da glória de Deus nos filhos maduros? Romanos capítulo 8. Então eu entendo que isso não acontece porque Deus quer, isso acontece porque Deus quer, porque Ele nos capacita, porque Ele nos reveste, Ele nos inspira, eles nos potencializam, mas nós temos que estar disponíveis para esse nível de maturidade. E nessa analogia, então eu tenho uma heresia minha, né? Tomara que eu esteja errado na minha convicção, tomara que a minha heresia esteja errada, mas se não tiver, daqui 1000 anos a gente se encontra lá no céu e a gente conversa pessoalmente sobre isso. Eu particularmente acho que a igreja levou 2000 anos para chegar até onde ela chegou. E ela começou a acordar e amadurecer agora. Ela sobreviveu na Idade das Trevas, praticamente 1000 anos, né, de Idade das Trevas que a igreja sobreviveu, 500 anos de Reforma Protestante, 300, 400 anos de cristianismo primitivo, onde ela foi mais relevante para as comunidades. Agora que a igreja está assim se desintoxicando de muitas superstições e de muita politicagem que fez parte dela. Eu acho que leva mais aproximadamente uns 1000 anos para a igreja ficar pronta para o arrebatamento. Não é uma doutrina, não vou definir data para Jesus voltar, fica tranquilo. Estou dando assim um feeling, um senso, uma intuição, uma heresia loira, uma bobagem minha. Por quê? Porque lá no deserto, quando Josué caminhava com a arca da presença do Senhor, caminhava com 2000 côvados de distância do povo. Alegoricamente, vamos chamar de 2000 anos de era cristã, 2000 côvados da arca. 2000 côvados de distância até que a arca entrou no rio Jordão, o Jordão se abriu e eles atravessaram para Canaã. Levou um tempo para que o povo caminhasse. A ordem de Josué é 3 dias de jejum. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Se um dia de jejum, oração e preparação para atravessar o Jordão e entrar na Canaã é 1000 anos, naquela alegoria de Pedro, epístola de Pedro clássica, então eu estimo, não faço disso uma doutrina, não faço disso uma afirmação absoluta, algo em torno de 3000 anos para a igreja, ou para o corpo de Cristo, alcançar a plena maturidade em Cristo Jesus. Acredito plenamente no arrebatamento e acredito que o diabo vai tentar se manifestar semana que vem. Isso eu acredito, porque tem uma multidão de feiticeiros preparando a psique para recebê-lo. Também acredito nos filhos de Deus levantando a bunda da igreja, amadurecendo em unidade, manifestando a glória de Deus para dissipar e ruir essa Torre de Babel. A Torre de Babel já caiu tantas vezes na história da humanidade. Torres de Babel já foram edificados, já caíram tantas vezes na história da humanidade. Você está presenciando nesta geração mais uma entre tantas torres de Babel que os filhos das trevas conspiraram para preparar o caminho para a manifestação do anticristo. Vão conseguir?
Não depende de Deus, não depende de Jesus, depende de mim e de você. Se aceitarmos passivamente que o anticristo se manifeste, ele vai se manifestar na nossa geração. Se o resistirmos e desconstruirmos o seu sistema de valores na psique de uma multidão, ele vai fracassar na nossa geração. Não depende de Deus, depende da nossa encarnação de Cristo e da nossa responsabilidade de sermos a resposta para a igreja, é a resposta para o mundo nesse momento de medo, de dúvida, de caos e de insegurança. Não depende de Deus, depende de nós. Porque o que Deus tinha para fazer? Enviar o seu filho para nos substituir. O Pai já fez o que tinha que fazer e foi bem feito. Não tem mais nada que o Pai vai fazer. Ele já enviou Jesus. O melhor que ele tinha no céu, ele mandou para nos substituir. O que Jesus pode fazer? Absolutamente nada. Ele também já aceitou, obedeceu, como ovelha muda foi o matador, morreu e ressuscitou no meu lugar, no teu lugar. Então ele também já cumpriu a obra redentora, o aspecto e a responsabilidade dele. E agora quem tem que fazer a coisa acontecer é a igreja, os filhos de Deus, em maturidade, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Porque se você tentar fazer isso sozinho, vai chutar na trave, vai dar errado. O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, o Império Otomano, o Império Babilônico, o Império Assírio, tantas torres de Babel, tantos protótipos de anticristo, tantos filhotes de anticristo já se levantaram na história da igreja. O que foi Maomé perseguindo, estuprando e matando os cristãos? O que foi o Hitler perseguindo, matando e queimando nas câmaras de gás judeus e cristãos? Tantos modelos de anticristos já se levantaram e já desapareceram da história da humanidade. Por que agora que nós vemos um alinhamento geopolítico de um modelo de falsos profetas preparando o caminho para o anticristo se manifestar? Macron, George Soros, Bill Gates e tantos outros artistas que estão aí se manifestando publicamente para preparar a psique das pessoas para aceitarem a ideia do anticristo. O templo macroecumênico das 9 maiores religiões já está pronto em Dubai. O 14 de maio desse ano, que seria a data para começar a apresentar o futuro líder global da humanidade. Deixa eles trabalharem. Eles são mais disciplinados do que nós. Mas deixa eles. Quem disse que porque eles estão organizados, nós temos que ficar com medo? A religião falou isso. A profecia vai exatamente no inverso, arranca isso, destrói isso da mente e dos corações das pessoas. E ele diz, mais uma vez na história da humanidade, houve um alinhamento de uma torre de Babel e o povo de Deus, cheio da glória de Deus, pela manifestação do Espírito de Deus, profetiza, ora, trabalha, evangeliza, publica, dá a cesta básica, derrama água e lava os pés, visita o órfão, visita a viúva, visita os presidiários, visita os enfermos, manifesta o amor de Deus de uma forma prática e faz com que toda essa militância do terror seja destruída na nossa sociedade. Por que foi destruída na sociedade? Porque Deus quis. Palhaço, idiota, cretino, irresponsável. Então quer dizer que Deus quer os caras estuprando as mulheres. Deus quer os caras promovendo o aborto. Óbvio que não caiu porque Deus quer. Caiu porque você deixou de ser um crente panaca. Caiu porque você deixou de ser um cristão bunda mole. Caiu porque Deus quer, óbvio que Ele quer, está explícito e comissionado na sua palavra. Mas caiu porque a igreja levantou-se em glória, trocou as suas vestes sujas do pecado por novas vestes de luz, vestes de redenção, vestes de alegria, coroa de justiça ao invés de cinzas, vestes coloridas, vestes de luz, roupas espirituais limpas, ao invés de espírito angustiado, depressivo, deprimido e desanimado. Então o espírito da fé se manifesta mudando essas atmosferas, mudando essas realidades, não porque Deus é bonzinho. Deus pode ser bonzinho e você está lascado aqui na Terra. Você não se conecta com a revelação do amor do Pai. Você só se conecta com a mecânica da repetição da religião vazia e sem propósito aqui na Terra. E ainda defende esse monstrinho da religião, achando que com isso está agradando a Deus, quando na verdade você está fortalecendo o espírito demoníaco da religiosidade, que nos afasta da espiritualidade mística, sobrenatural, íntima e transcendente. Então,
Eu creio que vai haver esse movimento todo aí, vai passar esse vento e os filhos das trevas vão cair por terra, porque os filhos da luz estão acordando, estão despertando. E é esse tipo de mensagem, esse tipo de ensinamento que tem que ser popularizado para a próxima fase, para o próximo ciclo. Depois que as estruturas forem abaladas, o que vai subsistir é só o espiritual, é só o relevante, é só o amor, é só a essência, é só a ação social prática, é só a autoridade da igreja para ajudar e fazer o bem e manifestar o poder do Espírito Santo de Deus. E isso é um processo que leva 2, às vezes 3 gerações para transicionar a mentalidade dos filhos de Deus nos sistemas denominacionais e religiosos aqui da Terra. Então Jesus está sentado à direita do Pai, com certeza, mas cabe a nós colocarmos debaixo dos pés deles todo esse sistema político, sistema econômico, sistema de mídia, sistema de artes, de entretenimento, sistema de educação, sistema judiciário, sistema de saúde, sistema religioso e sistema familiar desalinhado e corrompido com o modelo original das Escrituras. Cabe a nós arrancarmos esses homens segundo a psicologia de Demétrio, homens fortes que as trevas estabeleceram em áreas de influência, em corredores de energia nas nossas cidades, nas nossas nações, nos nossos países, nas nossas comunidades. Estabeleceram homens revestidos de luz e com o sistema de valores da palavra de Deus em cada um desses lugares. E assim, o reino que está no céu começa a ser estabelecido, implantado, se torna visível aqui na terra. Não é Deus quem faz isso, somos nós que fazemos isso através das obras de justiça dos santos, da igreja, madura e remida pelo sangue de Jesus. Quando você fala de terra prometida, o povo de Deus tem uma grande dificuldade, não consegue crer no melhor. Ele está enfeitiçado e treinado por uma teologia de derrota, de incredulidade, de medo, a se conformar com os 6 por meia dúzia. Mas parece que é prepotência, parece que é pecado querer algo bom, algo melhor ou algo extraordinário da parte de Deus. Não, exatamente o contrário. 3 dias de jejum, eu acredito que nesse último milênio, dos 3 milênios, nesse último dia de jejum, é quando nós vamos ver as coisas grandes acontecer, como o Mar Vermelho se abrir. Eu creio que daqui a 1000 anos nós vamos ter uma igreja cheia de Elias, orando e redemoinhos de fogo, redemoinhos de glória, levando eles de uma montanha para outra montanha. Esses fenômenos quânticos já estão acontecendo agora, mas não fazem parte da consciência coletiva do corpo de Cristo. É um ou outro maluco em cada país, em cada nação que a gente vai pregar que conhece esses fenômenos quânticos. Mas acho que haverá um momento em que isso vai se tornar o feijão com arroz de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E isso leva um certo ciclo geracional. Posso estar errado na minha perspectiva de que precisa de mais 1000 anos para a igreja amadurecer. Tomara que eu esteja errado, porque em Apocalipse 10 o anjo dá um decreto de remissão de tempo, e o que demoraria para acontecer é abreviado, acontece instantaneamente. Por isso eu brinco, dizendo que isso é uma heresia loira. Mas como nós vamos trazer uma sociedade bem disposta, com a mente, com a psique, pronta para receber o que Jesus tem para se manifestar pela segunda vez. Jesus veio uma vez, e a primeira vez dele, João Batista preparou o caminho. Agora Jesus volta a segunda vez. Aí ninguém precisa preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda? Não, nós já temos um protótipo, um modelo bíblico, vai ser repetido. Ele veio a primeira vez, Isaías 40 diz que João Batista preparou o caminho para ele se manifestar. Ele vai voltar a segunda vez, você crê nisso, eu creio nisso, ele falou sobre isso em Mateus, e a Epístola de Tessalonicenses reafirma isso. E eu creio nisso. Só não creio que ele vem porque chegou o tempo, creio que ele vem porque nós cumprimos a tarefa da grande comissão da igreja na terra. Sabe quantos idiomas, quantos países não tem nem 3 versículos das Sagradas Escrituras traduzidos para o idioma dele, e você diz que Jesus vai voltar semana que vem? Cabeça de bagre. É óbvio que ele não vai voltar semana que vem. Tem muita coisa para a gente fazer aqui na Terra. E não pense você que os anjos vão fazer por nós. É nós que temos que amadurecer e nós que temos que manifestar isso. Quando Deus traz a revelação da prosperidade financeira para a igreja, nos anos 70, nos anos 80, não foi o diabo dando essa informação, esse código espiritual para a igreja. Foi o próprio Deus. Não foi Satanás fazendo a igreja enriquecer. Não, foi Deus. O propósito dessa revelação é que se deturpou nos meados dos anos 90, início dos anos 2000.
Porque aquele modelo bíblico de prosperidade, para cumprir a tarefa da grande comissão, para ajudar o órfão, para ajudar a viúva, para fazer missões, para abençoar as nações da terra, dos anos 70, 80, 90, quando a igreja cresceu evangelisticamente, a era de ouro das cruzadas evangelísticas de milagre e a provisão financeira que veio sobre o corpo de Cristo, foi Deus, não foi o diabo, não. Os líderes é que se esqueceram que Deus estava enriquecendo o líder para fazer do líder uma bênção para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o desempregado, até para os corintianos. O líder, ele centralizou a riqueza nele mesmo para se autoafirmar e suprir o seu complexo de inferioridade. Está vendo como Deus me abençoa? Olha, eu agora ando de Learjet, você anda de ônibus. Cretino. Ele não entendeu que o propósito daquele código e daquela energia financeira era para ele enriquecer e ser um instrumento de distribuição de riquezas na comunidade. Então, década de 90, anos 2000, essa teologia de prosperidade se perverte, se deturpa, perde a sua essência. E o que Deus está fazendo agora? Renovando e revivificando, gerando fruto de arrependimento na psique de uma geração de líderes, para que eles voltem a entender que Deus é o Espírito que multiplica, é o código divino de prosperidade, mas que tem um propósito maior do que eu suprir as minhas necessidades. O propósito maior é as minhas necessidades superabundantes e eu superabundar na vida de quem está na comunidade precisando de Jesus ao redor. Então, o que vai acontecer nos próximos 40 anos? O que devia ter acontecido no passado e os líderes falharam, mas Deus está tratando e eles estão se arrependendo. Não vai mais haver um orçamento de R$1 milhão por mês, 3% de trabalho social para você filmar, fotografar e botar na tua televisão, e 97% de emissora de rádio e televisão sendo paga com o dinheiro do povo de Deus. Não vai mais existir isso. O que vai acontecer agora é 40%, 50%, 30% do orçamento da igreja para o social, um pouquinho de orçamento financeiro para a publicidade e um povo maduro e bem disposto, enriquecendo e prosperando financeiramente, para ser um instrumento de distribuir e abençoar aqueles que ainda não tiveram essa revelação de Jesus como sendo Cristo. Isso vai acontecer nos próximos 40 anos daqui para frente. E então, com esse orçamento, eu acredito que idiomas que a Bíblia não foi traduzida, ela será. Que línguas e dialetos que não tem nenhuma página da Bíblia traduzida haverão. Pessoas que ainda não foram alcançadas serão. E trabalhos sociais no Amazonas, nas favelas, nos presídios, no sertão do Brasil serão manifestos e que trabalhos sociais em outros países, em outras culturas serão alcançadas pela igreja relevante, pela igreja ativada no profético. E não só fechada dentro de avivamentos que só funcionam no retiro de carnaval, dentro das 4 paredes, durante 3 ou 4 dias ao ano, e o resto do ano volta para uma rotina religiosa sem vida, sem expressão, sem glória, sem poder. Existem essas 7 áreas de influência. Deuteronômio 7:1, Deus diz para Josué, você vai entrar lá, uma nação que 7 nações são mais poderosos e são mais numerosos do que vocês. A igreja hoje luta contra forças econômicas, forças políticas, forças de mídia, forças e sistemas mais poderosos e mais numerosos do que nós no campo físico, humano, mas no campo sobrenatural nós somos mais poderosos do que eles, pelo poder da profecia. Na nossa boca a gente pode destruir a Torre de Babel, a gente pode destruir impérios, a gente pode destituir Dário do seu reinado. E a mesma mão que escreveu na parede para Dário, Mené, Tekel, Ufarzan, é a mão que escreve nos dias de hoje o tempo e pesa os sistemas políticos, econômicos, financeiros e religiosos. Então, a lista de nomes que Moisés e Josué recebem é Eveus, Eteus, Girgaceus, Amoreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus, que corresponde a mídia, governo, educação, economia, religião, artes e família. Eu vou para o slide, vou mostrar aí visualmente um pouco do que eu introduzi e conversei com vocês até agora. E no final eu vou tentar falar um pouquinho sobre a montanha da mídia e o povo eteu.
Por que os heteus estão intimamente ligados com o modelo da mídia? Pode ser assim? Tem um resumão aí de 3 vídeos antes desse nosso vídeo, para você que está conosco a primeira vez. E vamos tentar falar um pouquinho sobre a montanha da publicidade, da propaganda, das comunicações, da rádio, TV, jornal, internet, que é a montanha onde o príncipe do sistema demoníaco implantado é Apolion, personificado na cultura dos heteus. E ali, Deus vai fazê-los fugir por 7 caminhos. E o povo de Deus vai persegui-los e vai estabelecer homens e mulheres com o sistema de valores do reino de Deus nessas áreas de influência. Deixa eu ver se eu acho aqui. PowerPoint, compartilhar. Vocês estão vendo aí? Bom, você que já está conosco, já conhece essa arte, você que está conosco, montanha da religião, da família, da educação, do governo, da mídia, do entretenimento e das finanças, dos negócios, né? Quem controla essas 7 áreas da psique de uma cidade, controla a cidade. No vídeo anterior, falamos sobre Paulo em Éfeso tendo uma guerra de altar em relação a essas áreas de influência. E fica nítido ali em Atos, capítulo 18, 19, essa guerra de altar que Paulo teve pelas 7 chaves, 7 corredores de energia, 7 montanhas da psique da cidade de Éfeso. Isaías 2, 2 a 3, que quando Deus for entronizado, o monte de Deus, as nações convergirão para ali. Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua e responda os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, nos seus ensinamentos, nas suas verdades. Bom, esse material o pessoal vai passar para você, não vou repetir, não vou ler tudo de novo, mas essas 7 áreas de montanha poderiam ser chamadas de artes, entretenimento, shows, governo, político, judiciário, mídia, comunicação, cinema, educação, ciência, pesquisa, famílias, igreja, religião, segurança, saúde, exército, economia, negócios, emprego. A Lana Kompler não chama de 7 áreas, ela classifica em 8 áreas, porque ela dá mais ênfase a uma área específica de saúde, exército e segurança, enquanto que os outros normalmente misturam uma montanha para a família, outra montanha para a região. Existem várias formas didáticas de você sistematizar a mesma revelação, mas a ideia é que existem corredores de energia correlacionados a cada um desses itens aqui, e pessoas fortes dos filhos das trevas implantados ali para exercer influência e opressão sobre nós. E a igreja tem que implantar pessoas comprometidas com Jesus e cheias do Espírito Santo para substituí-las. E assim, a justiça do órfão, da viúva, vai ser estabelecida na terra. Crer na terra prometida é crer que o céu está vindo à terra. E não nós vamos escapar daqui, deixando tudo para Satanás e nos esconder no céu. Então, nós estamos criando uma cultura de apóstolos e profetas ungidos pelo Espírito Santo de Deus, não para o culto na garagem da irmã Rita Cabelo de Fogo, quarta-feira, 2 da tarde. Nós estamos criando uma cultura de apóstolos e profetas chamados e comissionados para o mercado de trabalho. Porque o Senhor teu Deus te introduz, te coloca, te estabelece numa terra boa, terra cheia de água, de mel, de mananciais, terra do Labassur e Anderrá. Aqui foi o vídeo anterior, Atos capítulo 19, Paulo guerreando com Demétrio sobre as chaves, os corredores espirituais da psique da cidade de Éfeso. E deu um tilt, né? Parece que o tiro saiu pela culatra no primeiro encontro. Os outros encontros de Paulo em Éfeso foi mais fácil, mas no início ficaram 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios, na praça da cidade, querendo matar Paulo e os outros apóstolos, membros da sua equipe. Em tese, começa aqui o nosso raciocínio. Os heteus estão ligados à montanha da mídia, vamos falar um pouco disso no final do vídeo de hoje. Os girgarceus ligados à montanha do governo, os amoreus à montanha da educação, os cananeus à montanha da economia, ferezeus na montanha da religião, heveus na montanha das artes, das danças, da cultura, das celebrações festivas, jebuseus na montanha da família. Que essa é a forma
mais usual que a turma sistematiza. Embora que eu gosto de criar aqui, Montanha da Religião e Família, uma ministração só, e eu dou uma ênfase na Montanha da Saúde, do Exército e da Educação. Eu gosto de separar assim, mas é só uma questão de sistematizar a mesma intuição, a mesma revelação e fazer aplicações práticas diferentes. Bom, temos que reivindicar essas áreas de influência, dessas 7 caminhos espirituais em que a cultura se estabelece na mente de um povo. Temos que derrubar os ícones das trevas e estabelecer filhos de Deus, filhos maduros, cheios de poder e autoridade nessas áreas. Apocalipse 17, 9 diz que a meretriz, a falsa profetisa. E aqui fala sobre 2 cidades do planeta Terra. A cidade de Jerusalém, que é cercada por 7 montanhas, e a cidade de Vaticano, que também é conhecida como a cidade das 7 colinas, a cidade das 7 montanhas. Não é coincidência que, durante uma janela de tempo, a fé cristã saiu de Jerusalém e estabeleceu-se no Vaticano. E agora ela está voltando e retornando para aquele modelo original que Jesus deixou na Palestina. E isso aqui é espiritual. Isso aqui é guerra. Isso aqui é o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é isso. É trazer o céu e estabelecer na terra os valores do céu. É fazer com que as pessoas tenham acesso a um modelo do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem um código, um sistema de valor para cada uma dessas áreas de influência. Os demônios estão mais estabelecidos, enquanto a igreja se fecha dentro dela, achando que só deve falar de salvação e não pode falar dessas outras matérias. Tem satanistas e feiticeiros jejuando, orando para que você acredite nessa bobagem, nessa mentira. Quando a igreja passa a influenciar toda a comunidade, o reino de Deus se torna real em todas essas esferas de influência. Então, você que está conosco no primeiro vídeo hoje, perdeu as conversas anteriores, assista esses vídeos, vai se atualizando, porque às vezes é muita informação para uma primeira impressão, para um primeiro encontro. Leia, releia, e não deixe de sublinhar na sua Bíblia esses versículos. Por exemplo, Efésios capítulo 2, 19 a 20, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, pedra de esquina, pedra do templo, pedra da construção, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para ser morada de Deus em espírito. O caboclo lê um texto desse e diz, tá vendo? A nossa morada é no céu. Vamos cantar o corinho que fala que a nossa morada é no céu, que lá no céu é a nossa cidadania, lá no céu é a nossa pátria, e vamos entregar as coisas aqui da terra na mão do diabo. E Jesus não volta. Porque ele acredita que Jesus vai voltar porque Deus quer que Jesus volte. E eu estou dizendo que Jesus volta quando nós tivermos feito a lição de casa. Tivermos estabelecido algo relevante de valores e de transformação social coerente aqui na terra. Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ou seja, está falando do reino de Messias, do reino de Jesus, do reino da justiça. Ele está dizendo que vai chegar um momento que a era da igreja vai acabar. E a era do reino vai tomar conta da consciência coletiva dos teólogos da humanidade. Ele vai dizer que vai chegar um momento em que a dispensação da graça vai chegar ao fim e vai superar, não vai anular, não vai revogar, não vai removê-la, vai superar ela, a dispensação do milênio. Eu particularmente creio que nós estamos vivendo algo nesse sentido. E não creio que para marcar a mudança para o milênio tenha que haver arrebatamento. Exatamente o contrário. Tem que haver maturidade.
Creio que para marcar a mudança de uma dispensação para outra, de uma era para outra, tem que haver uma consciência coletiva, um espírito de unidade entre o povo que crê em Jesus, seja católico, protestante, evangélico, pentecostal, silencioso ou barulhento. Mas Daniel falando, né, do sonho de Nabucodonosor, que o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e esta pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é esse sonho, fiel é a sua interpretação. Então já passou o Império Assírio, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico e o Império Romano seria o último que subsiste desses impérios do sonho de Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Mas o reino de Deus supera todos esses reinos políticos e humanos. Eu vou te dar algumas fotos de personagens mitológicos aqui, mas pelo amor de Deus, é alegoria. Esses demônios aqui não são literais, não vai sair fazendo doutrina em cima de representação gráfica de PowerPoint. Pelo amor de Jesus Cristo. Deus nos chamou para sermos caçadores, destruidores de gigantes, assim como ele ungiu e revestiu Davi para matar Golias. Ele nos ungiu e nos revestiu para destituir líderes influentes de 7 nações mais numerosas e mais poderosas, já estabelecidas em 7 áreas de influência da sociedade. Ok? Hebreus 4, 14 e 19. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão da fé, até o fim, não esmorecermos. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o nosso coração, como na provocação. Está falando do dia de Moisés com o povo no deserto para atravessar o Jordão e conquistar Canaã. A geração de Josué conquista, a geração de Moisés, com exceção de Josué e Caleb, morre enforcado no pé de goiaba do deserto. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram e foram sepultados no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, no seu descanso, na terra de Canaã, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar na terra de Canaã, na terra prometida, no cumprimento da profecia, por causa da sua incredulidade. Então existe profecia de Deus que você aborta, porque ela não é absoluta, ela é permissiva e condicional. E as profecias absolutas, eu já falei aqui, são apenas aquelas que diz respeito a Israel, a igreja e a manifestação pública de Jesus como Messias. Essas são absolutas. Todas as outras são permissivas, condicionais e circunstanciais à obediência. Bom, vai aparecer uns demônios aqui que eu achei no Google, mas não quer dizer que ele é literal. O bicho é feio, mas tá aí. Números capítulo 13, versículo 1 a 3, tá? Só para inspirar o nosso hemisfério esquerdo aí com textos bíblicos e bombardear nossa mente com a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças, eram líderes dos filhos de Israel. Números 13 e 22 agora. E subiram para o lado sul, vieram até Hebron, e ali estava, ao nome dos filhos dos corintianos, Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, uma cidade no Egito. O que significa a palavra Aimã? Bloquear, dificultar. O que significa a palavra Sessai, que é o nome do segundo filho de Anak? Embranquecer. O que significa Talmai? Acumular, acumuladores compulsivos. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais ao povo dessa terra,
porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenham medo desses moradores pervertidos, pecaminosos, cuja medida de iniquidade transbordou diante de Deus. Não temam. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor se manifestou na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando vocês vão querer provocar, vão me provocar? Ou seja, eles iam apedrejar os profetas, os mensageiros, os espias, iam apedrejar Moisés, eles iam apedrejar Josué e Caleb, que estavam dizendo que Deus ia dar os inimigos mais numerosos e mais poderosos para eles derrotarem. Eles não conseguiram acreditar na terra. Eles não conseguiram acreditar no melhor. Eles não conseguiram crer na possibilidade da vitória depois de um esforço. Eles queriam que Deus fizesse feito pré-milenista dispensacionalista, quer que Jesus faça sem esforço, sem guerra, sem combate, sem aplicar o coração, sem amadurecer. Não acontece vitória sem maturidade. É muito importante o que você está fazendo em Deus. Melhor ainda é o que você está se tornando nele. Então, Moisés vê a glória de Deus se manifestando para que não haja um apedrejamento. E disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? E até quando não irão crer em mim, apesar de todos os sinais e prodígios que operei no meio deles? Vamos para o slide. Bom, uma leitura rápida da apostila você vai entender. Lembre que esses símbolos aqui são alegóricos, não tem nada literal com essas representações gráficas feias aqui do lado. Aimã, bloquear ou dificultar. Fortaleza espiritual criada pelo espírito de religiosidade que visa bloquear o fluir do Espírito Santo nas reuniões públicas da igreja. Dificuldade de orar, palavra puramente didática sem revelação. Teologia histórica morta ou sem vida, legalismo, falso senso de santidade, usos e costumes, limitar o foco da espiritualidade, praticar sua fé apenas dentro das quatro paredes do templo, uma vida na igreja, outra na sociedade. Em geral, a igreja se torna um gigantesco oceano de apenas 1 metro de profundidade. É a psique de Aimã. Permitido ministrar e ensinar apenas os princípios fundamentais, básicos da fé cristã. É proibido mergulhar nas revelações profundas do Espírito Santo de Deus. Deseja um avivamento onde os líderes possam controlar o mover do Espírito Santo, ou seja, um pseudo, um falso avivamento. Iremos falar agora 2 horas só dessa disposição mental, essa cultura dos filhos de Anaquins, que são gigantes da antiguidade, que mais tarde, Davi vai matar os remanescentes deles, e tem 3 filhos. Aimã, o nome significa bloqueio. Tudo que estiver bloqueado, travado, amarrado na sua vida emocional, espiritual, financeira, vai cair por terra agora. Eu estou decretando em nome de Jesus. Toda dificuldade de jejuar está sendo quebrada agora. O Espírito do Senhor está se manifestando no suco gástrico. Você vai conseguir entrar em um tempo de jejum, de oração, de adoração profunda. Tudo que está bloqueando, deixando a tua mente presa no cosmos, está desbloqueado agora, está quebrado agora. Nós julgamos essa identidade maligna, nós rejeitamos essa fortaleza de influência, esse bloqueio. Tudo aquilo que você conquista financeiramente é sempre com muita dificuldade, os outros conquistam com mais fluxo de facilidades, para você sempre é difícil. Essa influência cósmica da cultura de Aimã seja quebrada na sua vida pessoal, familiar, amorosa, financeira, material, pessoal, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Sai, embranquecer. Essa fortaleza espiritual opera florindo e embelezando o exterior, porém ela é podre, morta e sem vida lá no interior. Mateus 23, 27, Jesus tipifica chamando os fariseus de sepulcros caiados. Está ligado ao conceito de leproso, pois a lepra, em suas fases iniciais, deixa a pele, a carne embranquecida, depois apodrece. Esse espírito, essa psique, essa cultura, essa influência cósmica opera produzindo paradigmas de acomodação. Conformismo, duplo ânimo, mente fragmentada,
Vamos subir e lutar contra Judá, molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, façamos reinar entre eles o filho de Tabeal. Isaías 7,6. Podia falar 2 horas agora só sobre o que é o filho de Tabeal. Mas a palavra Tabeal é algo do tipo assim, não serve para nada. Inútil, mais ou menos isso. Filho de um inútil, filho de algo que não serve para nada. É o homem de Deus, a mulher de Deus que não descobriu a sua identidade, o seu propósito pelo qual existe na terra dos viventes. Então ele se torna espiritualmente um sobrevivente. O diabo é mau, o diabo está aí, a sociedade é corrupta pelo pecado, mas eu sou um sobrevivente na fé. Meu Deus, me ajuda a fazer com que os meus filhos sobrevivam e não percam a fé na faculdade. Não, é para eles influenciar a faculdade, é para eles exorcizar o professor de esquerda, é para eles desconstruir as ideias dos palestrantes, dos professores deles. Não é para eles sobreviverem e manterem a fé na universidade, não, é para eles desconstruir as abobrinhas que estão sendo ensinadas lá nos últimos 50 anos de implantação socialista, de doutrinação comunista. É para isso. Mas esse estado psicológico de cessar e de embranquecer, essa lepra, essa doença que tomou conta de boa parte, não toda, mas alguma parte da igreja, faz com que ele se veja e se enxergue como um sobrevivente espiritual, e não como um influenciador do mundo, do reino de Deus e dos valores do reino de Deus. Então ele sempre vai produzir um paradigma de que tá bom, é suficiente. Não. Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou me desviar. Eu preciso de dinheiro, mas não posso ter demais. Porque se eu tiver demais, aí Deus sabe que eu vou me desviar porque eu fiquei muito rico, eu fiquei muito milionário. Vai ser fiel a Deus e vai ser milionário, para você ver se não é muito mais difícil do que ser fiel a Deus lascado e pobre. Então essa ideia de conformismo é um gigante espiritual a ser derrotado dentro dos nossos medos interiores e bloqueios, mecanismos de autossabotagem. Fechei um contrato, vou ganhar comissão, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Se não der errado, aborta. Promove algumas doenças psicossomáticas, erupções nas peles, manchas e sinais visíveis de realidades invisíveis que estão no mundo emocional, no mundo espiritual, no interior da pessoa. Terceiro filho do Anakin, né? Novamente, esse cara feio de um olho só não quer dizer que seja isso. Isso aqui é só uma ilustração alegórica do mundo. Não tem nada de doutrina em cima desse barbudo feio com o olho na testa, pelo amor de Deus. Talmai, ele é um acumulador. Ele é o prepulsor do espírito de Mamon. Ele é o tataravô do demônio de Mamon. Ele é o bisavô de Mamon. Talmai, acumular. Concentração de poder, concentração de riqueza. Fortaleza espiritual da maldade, que opera na mente humana, deturpando os princípios e valores bíblicos, substituindo-os por valores humanistas e materialismo. Está intimamente ligado com Mamon, toda a estrutura de orgulho, ambição, ganância e amor ao dinheiro. Dinheiro nunca foi problema, dinheiro é a solução do problema. Amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Tenta compensar e suprir todos os vazios e rejeições do passado, autoafirmando-se com conquistas materiais. É um acumulador de bens, porém nunca fica saciado. Em geral, opera dentro da segunda estrutura de pensamento: racionalismo, relativismo, humanismo, ateísmo. Independência, orfandade, rebelião e obstinação. Poderíamos falar disso aqui agora 2 horas, mas eu vou focar nas montanhas. Tá? Vamos lá. Deuteronômios 12, 1-3. Esses são os estatutos e juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor vosso Deus, vosso Pai, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, ídolos, pagãos, sobre as montanhas altas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques, queimareis no fogo, destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3-6, que é o equivalente a isso no Novo Testamento, né? Não dando tanta ênfase à representação gráfica, à representação artística, e sim à relevância da influência espiritual na glândula coronária. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo os conselhos, ou a altivez, conforme a tradição que você tem na sua Bíblia. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo
o nosso pensamento, o nosso entendimento em obediência a Cristo Jesus. Estando prontos para julgar ou vingar, conforme a sua tradução, toda desobediência quando for cumprida por vós, a vossa obediência. Uma coisa é repreender o demônio, né? Outra coisa é repreender o demônio quando temos autoridade sobre aquela estrutura maligna e demoníaca, que é muito diferente de simplesmente repreender o demônio. Eu acho que eu vou fazer esse quadro e dar um resumão no slide dos heteus, para não ficar tão longo esse vídeo. Aqui nós temos uma personificação de 7 corredores de energia, 7 chaves, 7 caminhos, 7 montanhas. Vai lá, montanha da mídia, do governo, da educação, da economia, da arte, da religião, da família. O inimigo ligado à montanha da mídia, os heteus. São 7 povos que Josué tinha que derrubar e, alegoricamente, eu peguei essas 7 nações para dizer que a igreja, nos dias de hoje, guerreia contra esses 7 sistemas e culturas já implantadas na sociedade moderna. Heteus, má notícia. Gigarceus, corrupção. Amoreus, mente irracional. Cananeus, ganância. Eveus, mentiras. Ferezeus, idolatria. Jebuseus, rejeição. Demônio relacionado a cada uma das montanhas. Apolo, Apolion, Abaddon, em hebraico. Abaddon, em grego, Apolion, que significa destruidor, ligado aos heteus, que é ligado à mídia, à publicidade, ao espírito de falsa profecia, ao espírito de falsa mídia, ao espírito de falsa mensagem, ao espírito de fake news. Quem tem autoridade para julgar esse demônio de falsa mensagem, de mensagem má? O pregador de boas novas, o evangelista. Dos 5 ministérios, o evangelista é o cara que proclama boas mensagens, boas novas. O evangelho é boas novas. Esse cara tem a unção e o código para remover da mente das pessoas toda a conversa destruidora de WhatsApp. Qual é a estratégia? Encher a atmosfera da cidade com a palavra de Deus, com orações, com línguas estranhas, com boas novas, proclamando as boas novas. E a bênção correspondente a isso, de Apocalipse capítulo 5:12, é a bênção. O outro é receber poder, o outro é receber sabedoria, o outro é receber honra, e assim sucessivamente. Bom, deem uma estudada nisso aqui com calma depois, não vou desenvolver tudo isso aqui, porque a cada vídeo, a cada semana que vem nós não vamos falar da mídia, vamos falar do governo. Na subsequente, da educação, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Mas aí vamos estudando junto esse quadro aí. Estamos em processo de incubação de fé criativa. Prepare-se para o tsunami da glória de Deus. Basicamente, o que está escrito aqui foi essa introdução que eu fiz para vocês hoje. Esse resumão, tá? Falando sobre a revolução de Elias, sobre o tsunami da glória de Deus. Isso aqui vocês vão receber através da Rosane, e aí vocês também vão lendo, vão imprimindo, vão fazendo as considerações de vocês. Deixa eu ver aqui. A revolução de Elias está apenas começando, uma geração disposta a preparar um povo bem disposto ao Senhor, porque foi o que João Batista fez, né? Preparou a psique para receber Jesus. Ele volta a segunda vez. O que é importante você entender é que nessa segunda vez que Jesus volta, tá? Deixa eu fazer aqui, voltar aqui, parar de compartilhar. Pronto. Às vezes eu me perco aqui na tecnologia, mas não estou aprendendo. O que é importante você entender é que quando Jesus volta, a segunda vez, não é um João Batista preparando o caminho para ele, é uma multidão de João Batista. É uma multidão de milhares e milhares de apóstolos. Apóstolo no mercado de trabalho, apóstolos nas 7 áreas de influência da sociedade, onde a unção profética, a unção apostólica está sendo restaurada e pessoas estão sendo catalisadas e vivificadas pelo Espírito Santo de Deus para preparar essa consciência coletiva para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a noiva com vestes brancas, o espírito de santidade e os valores de Deus sendo restaurados à igreja. Porque não é um satanista preparando o caminho para o anticristo.
São milhares e milhares de profetas segundo a ordem de Harry Potter. Pequenos magos, pequenas bruxinhas, preparando a psique de uma geração para receber o anticristo. Então é uma multidão de homens e mulheres, adolescentes, crianças, jovens, vovô, vovó, casado, solteiro, gordo, magro, feio, bonito, alto, baixo, rico, pobre, não importa. Que vai estar cheio do poder do Espírito de Deus, preparando a psique de uma multidão, de uma humanidade, para receber coletivamente a manifestação de Jesus pela segunda vez. Assim como o diabo tenta levantar os seus magos, os seus feiticeiros, os seus esotéricos. Uma cultura de ocultismo nas escolas, uma cultura de ocultismo no YouTube, para receber a manifestação do falso Cristo, do falso profeta e do espírito de falsa profecia. Bom, já falei um pouco sobre isso, Isaías 40, não vou repetir de novo, vocês vão ler isso aqui depois, e é basicamente a introdução da nossa conversa de hoje, tá? É isso aqui, que está no slide. Jesus na cruz do Calvário, a igreja. Deus busca uma geração que creia na possibilidade real de vivermos numa terra redimida. Qual foi o pecado de Israel? Não creram na profecia de Canaã. Qual é o pecado da igreja? Não creem que o céu vai ser trazido à terra e a terra vai ser remida, lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Preferem crer que aqui é do diabo e nós vamos nos esconder no céu. Deus tem uma Canaã para cada um de nós. E nós estamos no processo de manifestar a transformação da terra corrompida e implantar os valores do reino de Deus. Nós também vamos vencer esses 7 sistemas, essas 7 nações, esses 7 modelos inversamente proporcionais do reino de Deus. Você vai dar uma lida na apostila aqui e vai entender que é o que a gente já falou nos últimos vídeos e no vídeo de hoje também. Pronto, um resumão nisso aqui. Isso aqui nós vamos ler para poder encerrar. Heteus e a montanha da mídia. A palavra Heteus significa terror, significa medo, tá? Cara, alguém está pedindo aqui para escrever um negócio, eu realmente não sei usar isso, eu vou recusar. Não faço ideia de como funcionam esses recursos. A palavra Heteus é terror, é medo. Essa é a palavra Heteus. E ela está ligada, então, ao medo de você ter a sua reputação manchada, ao medo de ter a sua reputação ferida, ao medo de ter a sua imagem queimada, ao medo de ter o filme queimado. Como é que as crianças, os adolescentes na escola chegam no 2º grau com o ensino bíblico que o pai deu para elas na infância, na adolescência, na pré-adolescência, na juventude. Frequentou a igreja todo final de semana com o pai. Aí no círculo de amigo, ele não tem firmeza, ele não tem força para defender esse sistema de valores. Não estou falando do teu filho, estou falando dos meus, estou falando dos nossos, estou falando do problema de uma geração. Eu tenho que trabalhar isso na mente deles com sinceridade, com franqueza. Porque eles não querem queimar o filme com os coleguinhas. Ou seja, a reputação, a mídia, ser aceito pelo clã, ser aceito no social, ou ser rejeitado, ou ser isolado, ou ser escanteado. E isso acontece na mídia. Falar algumas coisas, você vai ser criticado no YouTube. Falar outras coisas, você vai ser idolatrado, divinizado, endeusado no YouTube. Entendeu? E pregar algumas coisas de algumas linhas teológicas, as pessoas estão predispostas a ouvir. Falar algumas coisas de outras linhas teológicas, as pessoas estão dispostas a chamar você de herege. Você tem que saber se você quer ser aprovado por Deus ou se você quer ser aprovado pelos homens. Existe uma matéria chamada renúncia de direito. Não vem no caso agora, mas eu vou citar ela. Renúncia de direito, por exemplo, você tem o direito de trabalhar e comer do suor do teu rosto, porque é bíblico. A Bíblia fala que não se tira o milho do boi que debulha. Tem que dar para comer. Não se ata, não se amarra a boca do boi que debulha o milho. Ele tem participação, ele tem que comer pelo trabalho desse boi.
você tem direito a ter uma casa para morar. Mas aí Jesus, o Messias, renunciou ao direito de ter uma casa para morar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que Jesus fez. Não estou dizendo que você tem que fazer o que Jesus fez. Mas Jesus, ele não tinha onde repousar a cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem onde dormir. Quer deixar tudo, vir e me seguir? Não quer dizer que homens de Deus, profetas de Deus, apóstolos da história da igreja não tiveram residência fixa. Tiveram. Deus até manda Jeremias comprar terra e lavrar a carta de escritura no auge da invasão babilônica, no auge da invasão assíria. Não é pecado comprar o teu terreninho e ter a tua casa. Mas é um direito que você tem, e no caso de Jesus, ele renunciou a esse direito. Davi não renunciou a esse direito, Salomão não renunciou a esse direito, mas Jesus renunciou. Renúncia de direitos. Por exemplo, Jesus tinha o direito de ter uma boa reputação, mas veio João Batista, que não comia e não bebia, e eles diziam, tem demônio. Veio então o Filho do Homem, que come e bebe com publicanos e pecadores, e dizem, tá aí um comilão, um beberrão. Esse foi o estigma que a falsa mídia, o espírito de heteus, que o espírito de falsa publicidade, que o espírito de fofoca, que o espírito de difamação rotulou Jesus. Lançou sobre ele. O líder da sinagoga, que recebeu Jesus para um jantar na sua casa. Se esse cara fosse profeta de Deus mesmo, saberia que esta mulher está lavando os seus pés, enxugando com o cabelo, chorando, ungindo com óleo, é uma mulher desprezível, é uma mulher da vida, é uma mulher de baixo nível social. É assim que funciona a estrutura de falsa publicidade, falsa mídia. É a montanha dos heteus. E é a demagogia da religião. Somente uma mente religiosa, cheia de demagogia, consegue alimentar a manipulação dos heteus. O sistema demoníaco dos heteus de manipular a verdade não encontra prosperidade se uma mente for vacinada contra a religião. Olha aquele cara ali saindo da casa daquela mulher essas horas da noite. Em vez de estar orando, em vez de estar jejuando, em vez de estar buscando a face de Deus, está fofocando da vida do cara recém-convertido e começou a frequentar a igreja. Religioso. Isso é uma influência cósmica do espírito de heteus. Nós teremos autoridade de julgar isso lá fora, na medida em que for cumprida em nós a justiça. 2 Coríntios 10, 4 a 6. E, então a igreja, às vezes, não tem autoridade para julgar esse demônio, porque é uma igreja fofoqueira. E a outra igreja, às vezes, tem autoridade para julgar esse demônio, porque ali a fofoca foi remida e foi tirada da psique dos frequentadores daquele outro templo, outra denominação, outra identidade religiosa denominacional. A maior parte da grande de programação da TV vem de terror, medo, notícias, tragédias, atraem maior audiência e dão mais lucro do que falar de coisas boas. Desde que a Epístola de Tessalonicenses foi escrita, o espírito de falsa profecia atua entre nós. O espírito de falsos cristos se move na história da humanidade. O que é essa profecia? Uma mensagem, um recado, uma revelação, em última análise, uma mídia. Falso profeta, falsa mídia, ligado diretamente ao principado de Apolion, destruidor. Quando não destrói você fisicamente, ele trabalha para destruir a tua reputação na rede, que está sendo trazido à superfície na medida que as calotas polares estão derretendo e a grande tribulação se aproximando. Cada vez mais a igreja será perseguida por essa falsa mídia, esse espírito destruidor que tenta formar na mente das pessoas conceitos críticos ao evangelho. Evangelistas, profetas estão sendo despertados para inundar as religiões celestes com a palavra de bênção e de cura. Já vimos então que o antídoto para isso é restaurar a unção evangelística, não o evangelismo prosélito, mas o evangelismo profético, o evangelismo cheio de poder, de cura, de libertação, de manifestação de espírito. Durante séculos a igreja pecou e se corrompeu por misturar política com politicagem. É a próxima montanha e é o nosso próximo vídeo, quando vamos falar de Gírio Garceus e a montanha da política. Bom, esse aqui vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Montanha da educação, montanha da economia e assim vai sucessivamente.
até nós fecharmos o nosso raciocínio. Deixa eu voltar aqui para dar esse fechamento com vocês. Nossa função é estabelecer o reino de Deus e os seus valores na terra. O milênio, ele está sendo construído através da maturidade dos filhos. As vestes da noiva que João vê em Apocalipse vindo para o casamento com Jesus são as obras de justiça dos santos, as vestes limpas da igreja. Enquanto a igreja não estiver pronta, Atos capítulo 15 diz que Jesus vai ser retido. Atos capítulo 5, capítulo 3 vai dizer que Jesus fica retido nos céus. Tempos de reavivamento, tempos de refrigério, tempos da restauração de todas as coisas. Temos que crer na possibilidade da restauração de todas as coisas. Esse é o pecado de muitos teólogos. Não creem na possibilidade da restauração de todas as coisas. Não creem na possibilidade da implantação do reino de Deus aqui na Terra. Acham que os anjos vão fazer isso, acham que Deus vai fazer isso, acham que isso é alegórico, acham que o negócio é morrer salvo e passar o resto da eternidade com Jesus no céu. Ok. Mas chegou a hora da igreja amadurecer e assumir o comissionamento que Jesus deu. Não apenas de fazer prosélitos, mas também de manifestar a glória de Deus com poder, com sinais, com prodígios. Então, uma igreja que se move nos fenômenos de física quântica está sendo ativada e despertada profeticamente através dessas ministrações, desses vídeos, desses ensinamentos. Uma igreja quântica que anda sobre as águas, que multiplica o pão, que multiplica o peixe, que ora por milagres, que é transladada, que é arrebatada, que cura enfermos, que vomita câncer, que expulsa demônios, que fala línguas que nunca estudou. Aquele mesmo espírito que veio sobre Noé, e Noé nunca tinha estudado sobre engenharia naval, mas de uma forma mística, cognitiva e sobrenatural, começou a fabricar barco, arca de Noé. Esse mesmo espírito vai vir sobre mim, sobre você, abrindo conhecimentos científicos nessas 7 áreas de funcionamento da sociedade, na área da política, da universidade, da religião, da família, das artes, da dança, da música, nas áreas da mercado financeiro, mercado de valores. Você vai ser inspirado divinamente por isso. Aquele mesmo espírito que se manifestou quando Israel andava no deserto e não sabia e não entendia nada sobre construir um tabernáculo para Deus no deserto. Eles não sabiam fundar o ouro, não sabiam fundir o cobre, não sabiam o ponto, a precisão e a temperatura do ferro, não sabiam fundir o bronze, o cobre, mas de uma forma mística, sobrenatural. Deus veio sobre eles, capacitou eles, e eles do céu receberam informações e habilidades sobrenaturais para o conhecimento quântico científico daquela época. O mesmo fenômeno está acontecendo com os nossos alunos da Escola de Ativação Profética, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Por que tem que se relacionar com demônios do inferno para ter habilidades extrasensoriais? Quando o Deus da Bíblia é mais poderoso do que todos os ídolos e quer fazer com que os seus filhos se manifestem em glória, cheios de luz, cheios de habilidade e sabedoria, vencendo o medo, vencendo a autocomiseração, vencendo a derrota, vencendo a teologia da demagogia e da mesquinhez espiritual. O mesmo Deus que fez com que Daniel fosse um ungido de Deus, um profeta bíblico mais habilidoso, com um espírito mais nobre do que os profetas da Babilônia, do que todos os astrólogos, todos os esotéricos, todos os místicos, todos os ocultistas do palácio de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconheceu: Daniel, o Espírito de Deus está em você, de uma forma que os melhores feiticeiros do planeta Terra estão aqui trabalhando para mim, mas você supera eles. O Espírito que ungiu a José, porque todos os magos, os feiticeiros e os ocultistas do Egito não conseguiam interpretar aquele sonho, mas José, com habilidade administrativa sobrenatural, ativado profeticamente, numa unção criativa de Deus, conseguiu solucionar o problema e as técnicas de armazenar grãos, silos, fazendo com que o sonho de Faraó fosse interpretado por José e não pelos magos, feiticeiros, ocultistas, idólatras, pagãs das culturas circunvizinhas ao Egito. Esse mesmo Deus continua sendo o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que essa noite, através desse vídeo, quer despertar habilidades criativas que estão adormecidas dentro de você.
É despertar capacidade de ganhar dinheiro, capacidade de perdoar, de curar enfermos, expulsar demônio, de falar línguas que você nunca estudou, línguas que você nunca treinou academicamente, mas de uma forma mística, sobrenaturais. Bolas de fogo têm caído sobre pessoas que têm aprendido a ler a Bíblia pelo Espírito. Eu tenho visto isso. Por que você não pode receber isso? Só lá no interior do Amazonas que esse fenômeno acontece? Só lá na África que esse fenômeno acontece? Somente entre os irmãos do Pantanal que bola de fogo cai na cabeça de uma forma mística e sobrenatural? Em 30 segundos ele aprende a ler a Bíblia? Eu creio que esses milagres criativos e esses fenômenos quânticos são para todos aqueles que pedem. Eles encontram, eles recebem, buscam, eles encontram, batem, a porta se abre, o fenômeno está à disposição dos filhos e das filhas de Deus. Buscou uma vez, não recebeu, busca a segunda. Pediu 20 vezes, não recebeu, peça 200, peça 2.000. Não se frustre por não ter recebido. Alimente a imagem mental de um Deus gracioso e misericordioso que vós, que sois maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, boas dádivas. Quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a plenitude, o poder, o transbordar do cálice a todos aqueles que lhe pedirem. Peça, clame, ore, adore, desconstrua superstições e gatilhos teológicos errados, equivocados, que a sua família implantou na sua mente, bloqueios espirituais, bloqueios teológicos que a sua família, com as melhores das boas intenções, comunicou erros de teologia para você. Permita esse alinhamento na terra com o propósito de Deus que são nos céus. Eu tenho certeza que logo, logo você será acelerado profeticamente nos resultados. Eu vejo no meu espírito homens e mulheres de Deus bloqueados espiritualmente. Aqueles 3 filhos de Anaquins, né? Com lepra, brancos, enfeitiçados, bonitos por fora, podres por dentro. Eu vejo homens e mulheres de Deus acumuladores. Mas eu não estou aqui para trazer culpa, eu estou aqui para manifestar a glória de Deus e pôr em liberdade, ajudar você a entrar num novo nível de sensibilidade, percepção, intimidade com Deus. Eu quero que você seja ativado no profético. Eu peço a Deus que a glândula coronária seja desligada de toda a fiação cósmica, depressão, suicídio, medo, morte, pornografia, promiscuidade, culpa, dificuldade de perdoar, dificuldade de acreditar ou de receber a revelação do amor de Deus. Que a tua glândula coronária seja ligada diretamente à pessoa de Jesus, a manifestação do Jesus ressurreto, a manifestação não do Jesus histórico, mas sim do Jesus vivo, ressurreto, o mesmo Espírito que se revelou a João na ilha de Patmos, abrindo o mundo quântico para ele nos narrar e nos descrever o livro do Apocalipse. Que o mundo quântico seja aberto para você conscientemente, em sonhos, em visões, enquanto dorme ou enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto caminha na praça. Prepara o teu coração, 3 dias para atravessar o Jordão. Santificai-vos hoje, o Senhor fará maravilha no meio de vocês amanhã. 3 dias para alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. 3 dias para atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra de Canaã. Já estamos há 2 dias caminhando, 2.000 anos de era cristã. Não sei se vai precisar de mais 1.000 anos para essa maturidade coletiva, onde os filhos de Deus frequentemente estarão daqui a 1.000 anos se movendo com fenômenos de física quântica, como Jesus demonstrou no seu ministério prático aqui na Terra. Tomara que eu esteja errado, tomara que em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos a igreja cumpra o seu propósito. O fato é que o anjo diz em Apocalipse capítulo 10 que não haverá mais demora, não haverá mais resistência. Uma outra tradução diz, não haverá mais atraso para as profecias de Deus, para as promessas de Deus. A igreja começa a alinhar o ponteiro do relógio na terra, o ponteiro do relógio do céu, para remir o tempo de maturidade, para remir o tempo de distração, para remir o tempo de vaidade, de competição, de briga, onde católico brigava com protestante brigava com pentecostal falava mal de ortodoxo, de carismático. Chega.
Vamos deixar as diferenças de lado e vamos nos unir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e vive para todo sempre, o que era, o que é e o há de ser. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está ressuscitando a tua fé, a tua esperança, o teu amor agora. Por isso eu peço que você seja visitado pela glória de Deus essa semana. E o Espírito do Senhor transforme a tua mente, transforme a energia ao teu redor. Uma atmosfera de glória, uma atmosfera de cura, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de provisão financeira. Eu te abençoo para fechar contratos e ganhar comissão. Eu te abençoo a ter lucro. Eu te abençoo a ter as tuas necessidades supridas. Mas creia que Deus vai fazer de você um supridor da necessidade dos outros, para a glória do seu reino, para a glória do nome de Jesus. Deus siga glorificando o nome dele através da tua vida. E não importa se o nível de luz que eu e você temos é pequeno, é médio ou é alto. Só importa que nós temos sede e fome. Estamos dispostos a subir a montanha e a mergulhar na próxima onda de luz que está vindo sobre nós, a próxima onda da glória de Deus que está vindo sobre nós. E essa revolução de Elias é uma onda de luz, é uma onda de glória tão violenta quanto o tsunami que varreu o Pacífico em 2004. Prepara-te para um tsunami de cura, um tsunami de provisão financeira, para um tsunami na área acadêmica. Vai concluir o teu doutorado, vai concluir o teu mestrado, bolsas de estudo vão surgir e vão vir ao teu encontro. Um tsunami de contratos, clientes novos estão sendo atraídos como um imã espiritual ao teu encontro agora. Um tsunami de membros para congregar na tua igreja e ouvir o que você tem para comunicar da parte de Jesus. Um tsunami na família, adolescentes, jovens, drogados, universitários, amargurados, divórcios, adultérios, corações sendo amassados e remodelados pela argamassa de Jesus. Corações de pedra se transformando em corações de manteiga. Corações de barro se transformando em corações de manteiga, derretidos e quebrantados, sensíveis à voz de Deus. Um tsunami das habilidades artísticas, pintura, escultura, arte, música, dança, composições espontâneas, música extravagante, composições proféticas espontâneas, ritmos musicais, acordes, sequências, melodias, frases, palavras, composições de música, instantaneamente, descendo do céu para o teu espírito agora. Você aprenda a falar idiomas que você nunca estudou, que você estude, enquanto os outros levam 50 lições para ter 3.000 palavras no vocabulário, você leve 20, você leve 30, você tem o seu tempo abreviado, uma unção de aceleração profética para os resultados, uma unção de uma habilidade de multiplicar. O rei deu um talento e ele teve medo de perder esse talento, então enterrou. E o Senhor voltou e não ficou satisfeito com ele. Ao outro, Deus deu 2 talentos, mas ele multiplicou e fez 4 códigos de multiplicação, códigos de multiplicação, códigos de multiplicação do teu espírito agora. Parnassá, habilidade de Deus de atrair riqueza. Unção para administrar, para educar, segurança, saúde, segurança, jurídico, político, homens e mulheres com autoridade para sentar nas cadeiras de política, homens e mulheres como vereadores, como prefeitos, como deputados, a partir dessas lives, ouvindo essas ministrações, o espírito dele seja bombardeado, porque quando ele sentar lá, ele faça o plano de governo dele, a partir da teologia das 7 montanhas. O reino de Deus e os valores de Deus reunindo 7 áreas de influência da sociedade. Um novo som no teu espírito, para a glória do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por essa noite, te agradeço por essas pessoas, pela palavra que está fluindo, rio de águas vivas, Zoe, Shondarandara Mandoro Koyoro Kandara Mandoro Bandarara Masu. Libera vida, libera vida, libera vida, vole de ossos secos, ressuscita,
ressuscita, ressuscita. Uma igreja forte, triunfante, uma igreja que não seja poderosa somente dentro das quatro paredes, mas que esse poder das quatro paredes se manifeste nas praças, nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos em que os velhinhos foram abandonados pelos filhos. Mas a glória de Deus vai se manifestar através dos filhos de Deus, com cura, com perdão, com libertação, com arrancar a amargura, e manifestar uma nova atmosfera do céu. Escada de Jacó, céus abertos e os anjos ministradores subindo e descendo sobre a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe abundantemente mais. Ouçam o que o pastor Sandro tem para fechar esse vídeo, que a Rosane tem para ministrar a vocês. Eu vou sair da sala, mas vocês continuem com eles, Não, você não vai sair, debaixo não. dessa atmosfera da glória do Senhor. Apóstolo, por favor, espera. Vou sair. Manda. Manda aí Manda. um vídeo. O Sandro vai mandar um vídeo. O senhor é muito mais que um apóstolo, o senhor é muito mais que um pastor. Mas como hoje é dia do pastor, a gente fez um vídeo. Eu sou o seu herege favorito. Você é meu pai. Meu pai. Manda. Ele vai.
Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são a resposta das minhas orações. Vocês vão mais longe do que eu e vão frutificar muito mais do que eu. Glória a Deus. Obrigado por lembrarem disso. Deus lhe abençoe, Glória a apóstolo Deus. Becker, que Deus continue derramando cada vez mais da graça dele sobre a sua vida. Eu confesso que estou aqui bem eufórico com o nível de ensino da palavra e com certeza meus amados irmãos também estão. À medida que o Senhor tem derramado, me parece que existe um turbilhão não sei se de sentimentos, ansiedade, alguma coisa assim que diz, olha, nós precisamos falar isso para mais pessoas, nós precisamos difundir isso de uma forma muito mais efetiva, isso precisa chegar a outras pessoas, porque nós estamos vivendo num tempo e numa era onde nós precisamos ser aqueles que vão deixar esse legado, deixar uma estrutura pronta para que aqueles que vão viver nesse milênio, ainda que se eu diga que de repente seja Tomara que esteja errado. uma heresia, entendeu? A gente fica se perguntando sobre aquela questão do templo, quando Yeshua fala que ele vai destruir esse templo e em 3 dias ele vai restaurar. E quando ele fala disso, eu reporto a mim mesmo, e os irmãos também podem estar se reportando nisso, porque o templo sou eu. Então ele não está falando de um outro templo, e nem do templo dele mesmo, mas do meu templo. E se de fato isso é verdade, dos 2000 anos que a igreja está passando e o milênio que está começando, e ela está caminhando nessa maturidade, então nós temos hoje uma grande responsabilidade de deixar uma base muito sólida para que esses movimentos quânticos e todos esses milagres que vão acontecer e que nós seremos os precursores dele, como o senhor disse, existe o doidinho lá que hoje ele é visto como doido, mas existe uma geração, um grupo aqui que absorve isso e pode difundir isso de uma forma muito natural e deixar toda essa base pronta lá para frente. Então fica assim dentro de mim uma ansiedade, uma preocupação e realmente deixar esse material pronto, porque nós vamos passar. Até conversei com a Rosane, com as pessoas aqui que falei também com o Cláudio, com a minha esposa, diz que existe um material muito rico, muito grande. Existe uma preparação que nós precisamos estar vendo e nos preparando também para que isso aconteça uma explosão, como aconteceram vários movimentos aí durante esses 2000 anos, e com certeza eu acredito que isso é uma chamada de Deus e está sendo entregue em nós. Eu não sei se os irmãos conseguem visualizar esse nível de responsabilidade que está chegando em nossas mãos, e nós precisamos sim nos unir, como o seu bem fechou. Amém. Então, Amém. Nesse tempo, realmente, essa palavra, esse nível de direção, de mentoria que nós precisamos, e entender que o que nós estamos recebendo não pode ficar retido em nossas vidas. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Que essas ferramentas sirvam vocês para ministrar outras pessoas, outros pastores, outros líderes. Nem sempre é uma ferramenta evangelística, mas é uma ferramenta que transiciona a cultura e a mente religiosa para uma mente apostólica profética. Eu agradeço a Deus por fazer parte da história de vocês e por vocês fazerem parte da minha história. Porque sozinho ninguém faz nada. Sozinho você anda rápido, mas em equipe você anda mais longe. E Deus está trazendo esse corpo, essa escola, esses 72 apóstolos, discípulos, alunos da escola mais íntimos, que vão influenciar as nações e que vão receber uma base de missão e de ensinamento, mas que irão mais longe do que eu, mais longe do que muitos líderes. Deus abençoe vocês abundantemente mais. Até a nossa próxima reunião. Amém. Obrigado pelo vídeo do Dia do Pastor. Obrigado. Deus Nós te amamos. Isso é uma homenagem. Seguimos orando. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Escreve meu nome na folha do pé de goiaba. A sorte tira mal olhado. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Amém. generosamente. Amém.
E nos vemos na Amém. próxima segunda-feira, tá? Fiquem na paz. Quero despedir a Amém. todos aqui e agradecer realmente a presença de todos. A equipe ela é maravilhosa. Hoje, esses 14 guerreiros que ficaram aqui, foi maravilhoso realmente. E que nós possamos multiplicar. Vamos lembrar da Amém. palavra que ele colocou ali, né? A um deu um talento, a outra deu 2, a outra deu 3. E precisamos sim ser ousados no eterno para realmente multiplicar isso aqui. Tá bom? Então, aqueles que vocês entendem que estão aptos, né? Estão dentro de uma certa estrutura para receber esse nível de ensino, entendeu? Outros que precisam realmente ser expostos a esse nível de palavra, tragam para cá. Compartilhem, convidem, entendeu? E multipliquem isso cada vez mais. Amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima segunda. Paz! Tchau. Vou fechar a sala, paz.